4, propósitos do cativeiro. Primeiro, mostrar Jacó e Israel sob a soberania de José. Olhando naqueles tópicos de ontem, né, se vocês quiserem ler as simbologias de José em relação a Jesus, José é uma das figuras que mais ilustra a pessoa de Jesus, tá bom? Ele ter sido vendido por Judá por moedas de prata, ele está preso com 2 homens, um morrer e outro viver, tá bom? Mesmo que acontece com José, acontece com Jesus. E José, ele se tornou soberano sobre todo Israel, ok? Quando ele contou a princípio o sonho para seu pai e seus irmãos, ele falou assim, você vai dominar sobre nós? Né? E cumpriu-se, ele dominou sobre seus irmãos e até sobre seu pai, né? Claro, com um domínio, né, amoroso, porque ele amava o seu pai, mas dominou. Então, é uma simbologia também, mostra Jacó, no caso de Israel, sob a soberania de José, simbolizando Jesus. Número 2, revelar um Deus acima dos maiores deuses da época. Vocês vão ver aí nas 10 pragas do Egito, aquelas pragas, elas, na verdade, elas são direcionadas sobre alguma divindade do Egito. Até o rio Nilo era um deus para eles. As rãs, tudo aquilo eram divindades que os egípcios adoravam. Até quando um profeta de Deus anuncia que as rãs viriam, depois anuncia e as rãs vão embora. É como se estivessem demonstrando um domínio sobre os deuses egípcios, tá bom? Que os animais para os egípcios eram deuses, tá bom? Se vocês olharem na mitologia egípcia, normalmente os deuses egípcios, eles tinham corpo de homem e no pensamento deles, cabeça de Deus. E a cabeça de Deus é sempre um animal, tá bom? Só vai ter uma exceção, que até hoje ninguém sabe direito quem construiu, né, a esfinge, tá bom? Ela é o inverso, ela é cabeça de homem e corpo de animal. Então, alguns supõem que teria sido um faraó chamado Djedefré e que ele estaria se colocando numa posição de agora ele era o cabeça de Deus, mas também isso é hipótese, né? Tá bom? Mas Deus vai se mostrar mais poderoso até pelo diálogo de Moisés com o faraó, tá bom? Porque quando Moisés apresentar, olha, Yahvé, que é a pronúncia mais aceita para o nome de Deus no Antigo Testamento, ou Jeová, ou Javé, tá bom? Diz, deixa o meu povo ir no deserto, o que o faraó vai responder? Não conheço a Yahvé, tá bom? E aí, quer dizer, quando começar a punição, tá bom? Sobre todos os deuses egípcios, Deus está se mostrando mais poderoso do que os maiores, entre aspas, deuses da época. Mostrar que Deus dá soberania aos seus fiéis, José, tá bom? Então todos eles acabaram ali como escravos dependentes do Egito, só o servo de Deus, José, que ficou numa situação de favor especial naquele período. Capítulo 5, Israel sob o favor de Faraó. A soberania de Faraó é fato de muita discussão. No tempo de Abraão, ou seja, mais ou menos 369 anos após o dilúvio, vemos que o faraó não era tão orgulhoso, pois deixou Sarai ir sem endurecer-se. Esta ausência de orgulho tem nos feito entender que ele ainda não tinha tanto poder e parece até demonstrar um certo temor a Deus, né? Tá bom? Talvez o poder do faraó tenha sido causa do trabalho de José, pois José o fez dono, segundo o livro de Gênesis, de todo o dinheiro, todo o gado, de toda a terra, excetuando a terra dos sacerdotes, ok? Então, tudo que havia no Egito, o faraó, ele acabou possuindo, né, aquele soberano. Por quê? Porque o Egito ficou muito pobre, tá bom? Por causa, pelo que nós vemos, daquela grande fome que durou 7 anos. Então, o que eles fizeram? Tudo eles tinham que recorrer ao faraó, que tinha muito mantimento, graças à estratégia que José passou para ele, graças ao sonho e à interpretação que José deu para ele. E depois da interpretação falou, olha, coloque um administrador sábio e tal, ele vai acabar
por colocar José. Nesse período que ele está sob o favor do faraó, o que vai acontecer? Os israelitas, eles vão se multiplicar em grande quantidade. E essa multiplicação, talvez, até por essa variação, né? Uma das coisas, tentando responder aquela sua pergunta, passar respondendo aquela pergunta sua ali, ficar respondendo o resto da vida. Uma das coisas é nós conseguirmos usar muito o talvez quando nós não tivermos certeza da resposta, né? Como Paulo disse, aprendam comigo com Apolo a não ir além do que está escrito. Consegui ver, isso aqui eu tenho uma resposta exata, entendeu? Mas se eu não tenho uma resposta exata, então eu coloco no talvez. Então, olha, talvez, tá bom? Essa mudança, tá ok? Em que eles passaram a oprimir os israelitas, alguns historiadores acreditam que pode ter sido no momento que os íxos foram expulsos. E aí, quando os dominadores da terra mesmo, os habitantes da terra, os egípcios, voltaram ao poder, eles falaram, agora temos que nos preocupar com qualquer povo que possa vir a nos dominar, inclusive esse que está crescendo, tá bom? Então, mas eu coloquei talvez, porque a questão dos íxos, né, fica no talvez, não tem como nós termos certeza. Vamos lembrar que nós estamos tratando aí na história de cerca de 3.500 a 3.800 anos atrás, falando do Êxodo, 3.500, e de José, cerca de 3.800, 3.700 anos atrás. Você, às vezes, contar a história do Brasil de 450 anos atrás já é complicado. Então, pense num período de José que nem escrita havia, porque, quer dizer, havia escrita, mas era aquela escrita cuneiforme, que você não usava para contar a história, tá bom? Era mais, às vezes, os reis relatavam alguma coisa, era mais para comércio. A escrita alfabética, que vai surgir com os fenícios, vai ser próximo do Êxodo, ali 1500, 1600 a.C. Nos dias de José, havia escrita, mas vocês sabem quantos caracteres tinha a escrita cuneiforme? Chuta! De 22 na escrita alfabética, quantos caracteres tinha a escrita cuneiforme? É difícil até chutar, né? Cerca de 1.500. E já se fala cerca porque até hoje ainda se estuda, né, a escrita cuneiforme. Então, praticamente só usava aquela escrita, só trabalhava com aquela escrita, eram normalmente escribas que trabalhavam, tá bom? Para o rei, trabalhavam como sacerdote, aí eles escreviam. E dificilmente se escrevia uma história. Por isso que você não tem literalmente uma escrita feita por Noé, por Abraão. A escrita vai surgir com Moisés. Porque naquela época, segundo os historiadores, havia escrita até antes de Noé. Eles dizem que havia escrita pelas datas, os sumérios, né? Só que era uma escrita muito complicada. Tá bom? O capítulo 6, na página 18, então, por essa mudança, essa hipótese de mudança, né?